Escuta ciência. Olá, pra quem tá aí. Bom, não sei se tem alguém, se não tem, mas essa é a gravação do episódio 144 do Escuta Ciência. E a gente vai fazer essa transmissão ao vivo para quem estiver assistindo, ou para quem quiser assistir depois, também vai ficar. Mas o importante é que esteja aqui quem é interessado mesmo. Eu espero que não apareça ninguém para ficar mandando aqueles comentários, sabe? Uhum. Enfim, mas a gente vai falar um pouco sobre ciência, vai falar um pouco sobre o papel da ciência na sociedade. A intenção aqui é tentar falar um pouco de como a ciência também pode melhorar nosso dia a dia e como que a gente pode fazer para a ciência ter um papel mais visível no nosso dia a dia e como que a gente pode fazer para combater negacionismo, pseudociência, enfim, a intenção é falar um pouquinho de tudo, mas principalmente a intenção é dar as boas-vindas ao Júlio, que tá no Brasil. Por pouquinho tempo, mas fiz questão de vir visitar a Letícia. Pra quem não sabe, a gente nunca gravou um episódio junto na mesma sala. Nunca. Pois é, então estamos aí. O Escuta Ciência tá prestes a completar 3 anos, eu tô há 1 ano e pouquinho, né? Desde 2020... 22 ou 21. Faz mais de um ano. Mais de um ano. Porque faz 1 ano que eu me mudei e eu já gravava antes disso. Sim. Já gravava aqui no Brasil, já. Exatamente. Mas mesmo assim, a gente só tá conseguindo fazer agora esse episódio ao vivo, né? Assim, juntos, né? Pra começar então, Júlio, primeiro a gente vai se apresentar primeiro, porque isso aqui é uma gravação de um podcast sério, muito sério. Bom, eu sou a Letícia Sarturi, eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Pra quem escuta o episódio, o Escuta Ciência, já tá acostumado a escutar essa apresentação. E você? Eu sou o Júlio Ponce, farmacêutico bioquímico, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. Eu também sou farmacêutica, tá? Que fique claro, já que é pra falar A gente pula a graduação, porque parece que faz tanto tempo que a gente fez, mas nós dois somos farmacêuticos, a gente se encontra, né? A sobreposição das nossas áreas se encontra nessa nossa formação básica, mas como com todo cientista, a gente acaba escolhendo uma área, vai percorrendo aquela nossa especialidade e acabamos ficando cada um no cantinho da ciência, mas sempre trazendo para vocês as informações. Tudo que a gente traz aqui é importante que vocês saibam. A gente pesquisa antes, a gente manda um pro outro, o que você acha dessa afirmação? A gente toma cuidado com as palavras que a gente usa para não dizer, tem um trabalho em ratos, a gente vai falar que funciona em humanos. Não, calma aí. Então, porque a gente tem no nosso sangue, né, essa questão do método científico para guiar tudo que a gente lê, tudo que a gente traz para vocês. E a intenção aqui sempre é ser responsável, né, com quem ouve o podcast, para quem até toma decisões no dia a dia pelo podcast. Eu fiquei muito feliz que na pandemia teve gente que falou que ajudou a guiar a informação a respeito das vacinas, para a decisão de se vacinar, e isso é muito legal. Mas assim, muita gente às vezes, Júlio, não sabe para que serve a ciência. E outro dia eu vi alguma perguntinha assim dessa, tipo no Google, algum lugar assim, para que serve a ciência? E aí a intenção de fazer esse episódio é falar disso, também tentar fazer um episódio aí comemorativo, 3 anos de Escuta Ciência. E a intenção é responder essa pergunta também, falar um pouco sobre ciência, porque infelizmente aqui no Brasil, e não só no Brasil, em outros lugares do mundo, tem muita gente que sequer sabe para que serve a ciência. Como que a gente vai fazer com que pessoas que não saibam para que serve a ciência se aproximem da ciência e não vão ali pro lado do negacionismo, da pseudociência? Então, vamos primeiro falar sobre isso, então, Júlio. Para que serve a ciência? Bom, quando a gente fala de utilizar o método científico para a gente chegar a alguma conclusão, primeiro é importante que a gente entenda que o que a gente trata como método científico, o que a gente trata como ciência hoje em dia, ela parte de um pressuposto que a gente vai conseguir controlar algumas variáveis para fazer comparações, ou que a gente vai conseguir avaliar as coisas
observando como elas se modificam de acordo com o que a gente tem de conhecimento. Não quer dizer que a ciência está sempre absolutamente correta, não quer dizer que a ciência vai conseguir todas as respostas, mas quer dizer que utilizando esse método, a gente chega o mais próximo possível de uma recomendação, de uma afirmação, de uma conclusão sobre o que a gente tem da realidade do mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu vou tomar um remédio para poder melhorar um sintoma. Se a gente só tem os relatos, então várias pessoas tomaram aquele remédio e melhoraram, mas a gente não tem o controle, a gente não tem a observação de se elas melhoraram por conta própria, porque tinha alguma outra coisa, talvez na dieta delas, que fosse igual para todo mundo e a gente não observou. Essa é a importância da gente isolar as variáveis. Então a gente vai observar um número grande de pessoas cuja única diferença na média, porque obviamente a gente não consegue controlar o que cada uma das pessoas vai ingerir, seja só a intervenção, no caso o medicamento, comparado com uma ausência de intervenção, que muitas vezes a gente vai usar o placebo. Sabendo que essa é a única diferença, o resultado que a gente tem, muito provavelmente, e de novo, a gente toma cuidado para não fazer a afirmação absoluta de que mas a gente tem fortes indícios de que a única modificação que foi essa intervenção é a responsável pela diferença no resultado, que seja uma taxa de cura melhor, resolução dos sintomas de forma mais rápida, sobrevivência no caso de algum tratamento que seja para tirar alguma coisa que pode causar algum risco de óbito. Então, é para isso que a gente vai utilizar essas coisas, esse tipo de abordagem. A outra coisa que a gente consegue fazer é observar o mundo ao nosso redor, né? Então, por exemplo, se a gente consegue isolar algum patógeno, isolar algum responsável por uma doença, através da observação, porque a gente sabe que tem ali uma região específica que as pessoas estão expostas a algum tipo de patógeno, é isso que a ciência vai trazer de resposta. Olha, esse patógeno parece ser a causa desse problema que a gente está vendo. E daí a gente compara, obviamente, vai estudar cada vez mais, a gente levanta isso como uma hipótese, mas a ciência vai trazer esse conjunto de evidências para a gente tomar as melhores decisões. A gente vai combater esse patógeno, a gente vai oferecer aquele tratamento, é isso que a ciência, no caso da saúde, porque ela obviamente é muito maior do que o que a gente está falando aqui, vai tentar fazer. Basicamente a gente pode falar que a ciência busca responder perguntas aos nossos questionamentos, né? Assim, enquanto humanos, a gente é curioso, a gente quer saber o porquê de tudo, a gente quer entender o que cerca a gente, né? A natureza e tudo que nos cerca, a gente quer entender as nossas relações interpessoais, nossa relação em sociedade, a gente quer entender tudo isso e a ciência busca então responder às nossas dúvidas. Mas para que responder às nossas dúvidas? Para trazer soluções para o nosso dia a dia. Afinal, a gente não faz ciência só por curiosidade. A gente não faz ciência só porque a gente quer saber o porquê das coisas e adquirir conhecimento. A gente faz ciência porque a gente quer entender o que tem ao nosso redor e até mesmo nossa vida em sociedade e outros aspectos no universo. A gente faz ciência para tentar buscar soluções para os problemas do dia a dia. Por isso que a gente sempre fala que todo projeto de ciência parte de um problema, né? Parte de uma pergunta que é um problema. O que você quer resolver com aquilo, né? O que você quer responder com aquilo. E nenhum tipo de trabalho científico, ele é irrelevante. Porque às vezes responder perguntas muito pequenas serve para montar um quebra-cabeça maior. Veja só o caso da Covid. A gente teve uma vacina de mRNA que foi colocada em ação graças a muitos estudos. Com certeza tiveram estudos menores que foram testando essa tecnologia de mRNA e que às vezes não eram, vamos dizer assim, se alguém olha o título e fala assim, mas esse estudo aqui tá vendo um negócio tão pequenininho, para que serve isso? Qual a aplicabilidade disso? A ciência tenta, então, trazer as respostas para a gente também enxergar a aplicabilidade daquilo. E por isso que, às vezes, a ciência básica, ela serve de base para a ciência clínica, por exemplo, desenvolver coisas que a gente vê no nosso dia a dia. O remédio que você usa para tratar a pressão arterial, a hipertensão arterial.
se você usa esse remédio, às vezes esse remédio veio ali de uma longa pesquisa de muitos anos, que foram feitos testes em camundongos, em células de laboratório. Aí você pensa assim, nossa, fez teste em célula de laboratório, olha lá um projeto fazendo teste em célula de laboratório, pra que isso? Para depois repercutir para um organismo humano. Veja o caso do captopril, que foi extraído a partir do veneno da jararaca, né, se eu não me engano. E é uma pesquisa brasileira. Se alguém visse um pesquisador brasileiro, especialmente esses reacionários que ficam aí falando que a ciência não serve pra nada, se visse um pesquisador estudando veneno de cobra, de serpente, ia falar assim, pra que serve isso? Estudando composição de veneno pra quê? Mas hoje a gente tem um medicamento que veio a partir das substâncias que estão no veneno. Tem pesquisadores que estudam, por exemplo, a saliva de mosquito. Aí tem gente que fala assim, nossa, estudar saliva de mosquito pra quê? Porque na saliva de mosquito tem substâncias anti-inflamatórias que estão sendo descobertas pouco a pouco e podem servir para tratar doenças inflamatórias, como, por exemplo, doenças autoimunes. Então a ciência, ela tenta responder perguntas, sejam perguntas de aspectos muito pequenos e muito restritos, até perguntas de aspectos maiores, até chegar a responder essas perguntas, para tentar trazer soluções para o nosso dia a dia, para nossa vida em sociedade, né? Veja, a tecnologia que a gente tem hoje, tudo isso é baseado em ciência. E às vezes muita gente não consegue enxergar, sabe, Júlio? Que tem ciência em tudo. Que tem ciência no metrô que você pega pra trabalhar. Que tem ciência quando você escova os dentes. Afinal, a gente tem flúor ali no creme dental, que é uma das substâncias que ajuda na prevenção da cárie. Então, assim, é um mundo tão grande e muita gente não consegue enxergar para que serve a ciência, só que às vezes consegue cair num discurso de pseudociência. E é muito válido a gente também, porque obviamente eu e a Letícia a gente fala de assuntos de saúde porque é a nossa formação, é o que a gente se dedicou, é o que a gente estudou. Mas eu acho que é muito importante também a gente destacar, se a gente pegar, por exemplo, ciências físicas, geografia, a gente entender como é composto um solo, ajuda a gente a entender que tipo de plantação que a gente consegue colocar lá, para entender que tipo de alimentação que a gente consegue extrair de lá, para conseguir produzir mais alimentação, para potencialmente resolver problemas como a fome. A gente entender como os fenômenos naturais interagem faz com que a gente consiga ter previsões melhores em relação a temperatura, a clima, aos diferentes, a previsão de chuva, enfim. E faz com que a gente consiga entender efeitos como as mudanças climáticas, como El Niño. Tudo isso não está ligado diretamente à saúde, mas está ligado à nossa permanência enquanto espécie, porque tudo faz parte do mundo físico que nos cerca. A gente estudar radioatividade, as pessoas podem falar, mas por que você está preocupado? E daí, de repente, a gente descobre que a gente consegue usar a radioatividade para tratar câncer, para poder fazer marcação de alguns exames de imagem. Então, coisas que podem não parecer imediatamente aplicáveis para seres humanos e para a saúde, e não só para a saúde, para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, né, e entendimento do mundo físico, acabam se traduzindo, né, com esse ganho de conhecimento em um entendimento melhor e a gente poder ser capaz de usar o nosso conhecimento para conseguir explorar de forma mais consciente, mais sustentável a terra, para a gente conseguir produzir alimento, para a gente conseguir distribuir. E a gente sabe, obviamente, que não quer dizer que a gente resolveu esses problemas, mas a ciência pode ser uma ferramenta, e com certeza uma das mais poderosas delas, para a gente conseguir pelo menos dar passos em direção à solução desses problemas. Pois é, porque assim, ninguém sabe tudo, que fique muito claro, nem a ciência tem a resposta de todas as coisas. Mas o mundo que a gente vive hoje é muito melhor e mais desenvolvido graças à ciência. Isso sim, a gente tem certeza disso, a gente sabe disso. Mas ganha-se espaço em 2023
muito o negacionismo, o movimento antivacina, também ganha espaço a pseudociência. Até tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui, e eu até vou colocar aqui, por que em 2023 ainda tem pessoas que acreditam em horóscopo, por exemplo, e a própria mídia dá espaço para isso. Isso realmente, assim, é difícil da gente acreditar, mas que o ser humano chegou a um ponto de, mesmo com a evolução da ciência, a evolução da sociedade, a gente continua acreditando em coisas como horóscopo. Porém, a gente tem que pensar que cada pessoa tem a sua crença, e as crenças também constituem o que um ser humano é, o que cada pessoa é. Então a gente tem as nossas opiniões, a nossa personalidade, a gente tem nossas crenças e o nosso conhecimento, as nossas experiências, tudo vão constituindo a gente enquanto ser humano que vive em sociedade e que tem alguma coisa para compartilhar. Mas, infelizmente, o que acontece é que muitos discursos de pseudociência acabam pegando as pessoas que são mais vulneráveis. Então, eu acredito que tem gente que acredita em horóscopo porque, sim, é vulnerável a esse tipo de informação. E essa vulnerabilidade parte do que foi construído ao longo da vida dessa pessoa, no conhecimento dela sobre ciência, no conhecimento dela a respeito do mundo que ela vive. E com isso, ela acaba ficando bem suscetível a cair em qualquer discurso de fake news ou de pseudociência. E esse que é o problema, a vulnerabilidade das pessoas. Essa vulnerabilidade geralmente está associada a um baixo conhecimento de ciência, né? Uma baixa formação na área de ciência, porque a educação às vezes não foi suficiente. A educação não foi libertadora o suficiente, Paulo Freire. E aí, com isso, a pessoa acaba sendo mais vulnerável, mais suscetível. E aqui no Brasil, o discurso de pseudociência está em todos os lugares, em todas as redes sociais. Não foi com as redes sociais que a gente deu espaço para o discurso de pseudociência. O discurso de pseudociência já existia antes, né? A gente tem aí famosos da pseudociência aí que até essa semana saiu um vídeo aí comprometedor falando de que uma pessoa aí da pseudociência foi responsável pela morte de um apresentador de TV porque pediu para deixar todo o tratamento. Então, assim, como que a gente faz para tentar fazer as pessoas se interessarem mais por ciência, para fazer as pessoas tentarem adquirirem mais conhecimento de ciência? Como que a gente poderia fazer isso? Isso é tão difícil, né, Júlio? Eu acho que é importante a gente só separar um pouco, porque quando a gente fala, mas você acredita em horóscopo, você acredita em superstição, eu acho que a gente, como seres humanos complexos, faz sentido a gente ter um pouquinho de ausência de racionalidade. Nem tudo precisa de explicação na ciência. Então, por exemplo, se a gente for pensar, o que acontece com a minha alma quando eu morro? Bom, primeiro a gente pode perguntar, a gente tem alma? O que é alma? Qual que é a definição de alma? É comprovável cientificamente? Provavelmente não. É errado eu ter uma crença sobre isso? Também não. Eu acho que é problemático quando um invade o espaço do outro. Então, se, por exemplo, eu vou deixar de tomar um remédio porque eu li no horóscopo que as pessoas de Gêmeos com ascendente em Libra, apesar de eu não acreditar nessas coisas, eu sei que essa é a minha combinação. Eu nem sei a minha, viu? Bom, só sei que eu sou de Áries. Me comprometi, mas enfim. Se falarem as pessoas de Gêmeos com ascendente em Libras, hoje não precisam, abandone os cuidados que você tem e vá viver sua vida. E eu interpreto aquilo como, então, remédio de uso contínuo, vamos supor que eu tenha diabetes. Vou deixar de tomar minha metformina hoje. Bom, aí eu tô deixando uma coisa que tem que ser talvez um conselho, um alento espiritual, um afago psicossocial ali, entrar no âmbito da ciência. É a mesma coisa que eu penso, por exemplo, de aromaterapia. Porque eu li que cheirar óleo de eucalipto vai curar não sei o quê. Muito provavelmente não, mas se você quer comprar com o seu dinheiro porque você gosta do cheiro, te dá uma sensação prazerosa, problema nenhum. Agora, quando essas pseudociências começam a invadir o espaço de terapias que têm comprovação científica,
com dinheiro público e em detrimento da adesão às terapias comprovadas, aí eu acho muito problemático. Sim. E daí eu acho que a gente tem que pausar, a gente tem que olhar o que comprovadamente vai resolver este problema. É isso? Vamos tentar isso aqui. Ah, não tá dando certo. Qual que é a segunda opção terapêutica? E não partir para soluções mirabolantes. Se a gente olha, né, uma solução mirabolante que diz, se você usar isso aqui, que a Big Pharma não quer que você saiba, não sei... Bom, se isso realmente curasse, eu tenho certeza que a Big Pharma venderia a preço de ouro, né? Mas ela venderia para tirar o seu trocado também. Então, eu acho que existe... Tem espaço pra gente ter fé, pra gente ter crença, pra gente acreditar no que a gente quiser. Então, se você acreditar em horóscopo e isso não tá fazendo você abandonar tratamento, fique em frente. Uma boa. Se você acha que, né, você precisa de uma orientação, de um conselho, não sem embasamento científico, mas um conselho que você precisa de alguém para te ouvir e te dar, beleza, faça o que você acha que precisa fazer. Agora, não tente impor que essa ideia, né, que esse conjunto aí de crenças tenha o mesmo patamar de evidência do que tem a evidência científica, né? Exato. Até porque, assim, tem um problema muito grande. O horóscopo, para algumas pessoas, guia a vida, né? Esse que é o problema, aí que tá o problema. Até gostei que o Constantino falou assim, que como o signo é tudo inventado, a minha é grifo com ascendente minotauro. Então, eu não sei meu ascendente, Constantino, eu sei que eu sou ariana, então vocês cuidado comigo, porque eu sou do signo de Satanares, como dizem. Então, eu acho ótimo que as pessoas às vezes usam horóscopo pra justificar serem babacas, né? Elas falam alguma coisa, ai gente, desculpa, porque você sabe, né, taurino não consegue ficar de boca fechada. Não, é porque você é meio babaca mesmo, não importa que você é taurino. Não, a próxima vez que falarem que eu sou brava, eu vou falar que é por causa do meu signo, que a culpa é do meu signo, não é minha. Mas assim, eu penso que a pseudociência, ela tá aqui no Brasil presente. Tem muitas áreas que estão explorando a pseudociência para ganhar dinheiro. Até eu conversava essa semana com o Uber, e o Uber falando sobre algumas coisas de pseudociência, citando umas referências dele, da pseudociência. E tem um senhor aí, um doutor alguma coisa, que gosta da... Doutor Água Alcalina. Doutora Água Alcalina. Nossa, trava a língua. Esse doutor, acho que todo mundo sabe quem é. Ele perguntou pra mim o que eu achava dele, e eu falei que a partir do momento que as pessoas passam a usar da pseudociência pra ganhar dinheiro, as pessoas estão manipulando a vulnerabilidade das pessoas que acreditam, né? Porque você manipula a falta de conhecimento de uma pessoa e usa isso a seu favor para ganhar dinheiro, para vender um tratamento. E aí eu expliquei para ele porque ele ficou com dúvida sobre a segurança das vacinas de Covid. E eu expliquei para ele que muitos desses que atacaram as vacinas hoje estão vendendo tratamentos detox de vacina. Não existe tratamento detox de vacina. Não existe uma forma de você tirar a vacina do seu corpo, porque a vacina, ela estimula a sua imunidade é duradoura, se gera células de memória que vão ficar no seu organismo, e para você perder essas células, só se você sofrer passar por um evento de radiação para matar toda a sua medula óssea e substituir sua medula óssea. Aí sim, você pode se livrar da imunidade. E esses tratamentos não são isso. Uhum. Não é uma espécie aí de radioterapia, não é nada disso. São tratamentos baseados em pseudociência, que são vendidos aí por preços de 3, 4, 5 mil reais. E essas pessoas que estão vendendo tratamento, elas prepararam o terreno. Elas foram levantando dúvidas sobre a vacina, falando mal das vacinas, falando que tinham pessoas morrendo pelas vacinas e não tinham essas pessoas morrendo pelas vacinas, porque a gente não tem documentação sobre isso, são só falácias. E agora que as pessoas se vacinaram e muitos se vacinaram, elas estão o quê? Vendendo um tratamento caríssimo, que não é tratamento de nada, mas que se baseia numa pseudociência e vai estar ali rendendo, né, muito dinheiro para quem vende. Infelizmente, aqui no Brasil, muitos médicos estão fazendo isso. Uhum. E como médico é uma autoridade para muita gente,
isso acaba fazendo com que essas pessoas acreditem, achem que tem algum ar de confiabilidade, de segurança nesses tratamentos de pseudociência. Assim como tem muitas nutricionistas vendendo shot da imunidade, falando que se tem que fazer shot da imunidade, que é um absurdo isso. Das coisas mais absurdas que eu já ouvi, especialmente porque a minha formação toda é em imunologia, e ouvir um negócio desse é, assim, indignante. Não sabe nem o que é imunidade, né? Shot da imunidade não existe. Então, assim, esse conjunto de pseudociências que atinge o brasileiro que às vezes não tem um conhecimento amplo, tá acontecendo isso porque a gente não tem vamos dizer assim, uma formação sólida em ciência desde a educação básica. A educação básica tinha que fortalecer mais o conhecimento de ciência, e a gente tinha, sim, que fazer parcerias de universidade com escolas para que os cientistas também saiam da universidade, vão lá em escolas, visitar escolas, se aproximar de crianças, de adolescentes, falar o que é ciência, explicar, porque essas crianças e adolescentes são os cidadãos adultos do futuro que vão acreditar em pseudociência, que vão ser anti-vacina. Por quê? Porque o que atingiu eles foi a informação que está nas redes sociais e que, infelizmente, na escola não foi fortalecido um conhecimento de ciência. Eu sei, sim, que os professores de ciência das escolas do Brasil inteiro são muito esforçados e fazem de tudo para conseguir dar o melhor conhecimento possível, e não é culpa deles o fato da gente não ter um conhecimento sólido, mas a culpa é de falta de investimento, de falta de uma estrutura adequada para que os estudantes do Brasil possam ter uma formação mais sólida. Eu não sei o que você acha sobre isso, Júlio. Eu acho que você está certíssimo. Eu acho que a gente tem muita coisa de ciência ao nosso redor que a gente precisa tornar uma coisa mais palatável, mais próxima do dia a dia. Quando a Letícia estava falando de dieta detox, eu fiquei pensando, né, quando a gente pensa detox, remover toxinas, eu acho que uma das formas de pescar quem tá falando bobagem é perguntar que toxinas são essas. Né? E daí é interessante que muito provavelmente eles vão trazer, olha, a gente tá querendo remover as toxinas que aparecem por causa da sua alimentação desregrada. Legal, então você tá falando que na verdade a gente tá ingerindo resíduos de agrotóxicos e a gente tá, sei lá, com uma quantidade de lipoproteína de baixa densidade alta, né? O LPL, o LPD, na verdade. O colesterol ruim, né? Isso. Desculpa, me fugiu a palavra. LDL. LDL, isso. Low Density Lipoprotein. Isso. Que é o colesterol ruim. Beleza, tudo bem. Então a gente quer se livrar de agrotóxico, a gente quer se livrar de colesterol ruim. Bom, vamos pensar um pouco. Por que essas coisas estão lá presentes? Porque possivelmente a gente está comendo alimentos que talvez tenham resíduos de agrotóxicos, possivelmente porque alguns foram aprovados sem o devido rigor, ou porque a alimentação está desregrada e que aumentaria a LDL. Ok, legal. Existem formas de resolver isso. Existem formas de a gente garantir que isso não vai entrar no nosso organismo. Se entrar, existem formas da gente controlar. Em alguns casos, com medicação, né? Então tem algumas medicações para tratar essa questão do colesterol que agem nisso. Agora, a gente pensar que uma dieta... você vai fazer a dieta detox. Bom, então é a dieta que vai ter menos agrotóxicos e vai ter menos lipídios, né? Uma dieta pobre em gorduras. Ok, tudo bem. Isso é uma alimentação equilibrada. Não tem segredo. Mas se você tomar essa mistura que eu fiz de espinafre com gengibre, não sei o que, vai melhorar a sua vitalidade. Bom, parece um negócio meio vago, né? Mas aí a gente pensa, bom, o que a pessoa tá ingerindo? Ela tá ingerindo vegetais, né? Que tem ali uma quantidade de nutrientes de boa qualidade que é recomendado que a gente ingira, porque a gente às vezes ingere muita gordura, muita carne que tem bastante gordura, tem bastante proteína, obviamente, mas né, não é equilibrado a gente comer só carne ou muita fritura. Então tem a ver muito mais com uma alimentação regrada, com exercício, né, com evitar sedentarismo, do que efetivamente eu tomar uma coisa mágica que vai resolver o meu problema.
Às vezes quando a gente olha essas recomendações, tem aqui o meu chá emagrecedor, né? Que é milagroso. Daí você vai olhar o que é o chá emagrecedor. Geralmente tem algum tipo de diurético, que vai aumentar a sua produção de urina, então você está perdendo água. Se você está perdendo água, você perde peso, né? Você perde massa da água. Vai ter algum tipo de laxante leve, então cena ou outro tipo de coisa, que vai ajudar você a defecar mais. Você vai perder líquido, vai perder massa pela ação. Caiu a link? Não sei se caiu a transmissão, mas acho que não. Acho que não. Tá. Bom, vou continuar falando. Continuou. Vai ter, então, alguma coisa para aumentar essa excreção. E, em alguns casos, tem leves estimulantes. Alguns casos até tem estimulantes proibidos, né? Então, tem casos que tem efedrina, outras coisas que vão aumentar o seu metabolismo, mas potencialmente de uma forma não saudável, né? Então, assim, se a gente pensa nisso como uma fórmula mágica, não é. Né? Então, eu vou tomar um estimulante porque vai resolver. Tá bom, maravilha. Você vai continuar comendo da forma que você come. Em vez de tomar um café, você vai tomar 8 cafés. Não vai fazer você perder peso, né? Então, eu acho que as promessas que as pessoas falam, né, que as pessoas acreditam, vem de uma vontade de ter uma solução mágica, que a pseudociência ela oferece isso. Ela fala, se você usar o meu produto mágico, eu vou resolver o seu problema em 3 dias. Né? A medicina não vai resolver o seu problema em 3 dias, porque não existe solução fácil. Então, por exemplo, se você vê qualquer coisa que fala, se você tomar isso aqui, o shot da imunidade, por exemplo. Na verdade, o que vai melhorar a sua imunidade? Se alimentar direito. Ter uma alimentação regrada. Dar ao seu corpo a chance de usar as ferramentas que ele já tem, inatas, para poder responder. Mas existem formas de eu estimular a imunidade. Existe. Vacina. Você dá uma falsa, né, um falso ataque ao seu corpo, para o corpo, usando as ferramentas dele, reconhecer aquele invasor, para quando vier o invasor de verdade, o corpo ter as respostas. Isso não é mágica, isso é ciência, isso é metabolismo, Isso é como o corpo funciona. Agora, você achar que você tomar um shot da imunidade, mas não tomar a vacina vai te proteger, não funciona assim. Detalhe que essa semana eu fui comprar na farmácia um antialérgico, porque não tava muito legal. E aí, no final, o cara que me atendeu falou assim, você não quer levar uma vitamina pra melhorar a imunidade? Aí eu falei, não, obrigada. Aí no caixa, outro rapaz, você não quer levar uma vitamina pra melhorar a imunidade? Eles devem ser bonificados por vender essas vitaminas, devem ganhar muito ali. Só que assim, gente, vitamina não vai melhorar a imunidade assim. A alimentação saudável, uma vida saudável, né? Se você não vive sob estresse. Porque assim, o estresse, ele ajuda a liberar substâncias que inibem a atividade do sistema imune e inibe a sua imunidade. Então, tem uma série de fatores que você pode fazer para ter uma vida mais saudável e melhorar a imunidade. Dentre esses fatores, em nenhum caso a gente tem o shot da imunidade sendo recomendado. Nenhum caso. E é importante a gente destacar, porque às vezes quando a gente fala, né, que a vitamina não vai te ajudar na imunidade, a gente não está dizendo que as vitaminas não são importantes, que fique muito claro. Exato. Então, por exemplo, quando a gente fala de, toma vitamina C que vai melhorar a sua imunidade. Você não deveria tomar vitamina C para isso. Se você tem uma dieta pobre em vitamina C, que, se a gente for bem franco, dá pra gente ter, com uma alimentação regrada, a gente tem as necessidades diárias de vitamina C garantidas. Mas se por algum motivo você não tem, você não faz parte do seu cardápio, ou você precisa de uma complementação para garantir sempre que você tá com a quantidade mínima para te manter de forma saudável. Nessa situação, até faz sentido. Né? Então, por exemplo, a gente tem a questão da vitamina D, né? Que parte é produzida de forma endógena através da interação com a luz do sol. Em países que tem pouca luz do sol durante o inverno, é comum as pessoas tomarem um pouco de suplementação para garantir um nível basal de vitamina D. Legal, beleza. Não quer dizer que se eu tomar 5 pílulas de vitamina D, eu vou estar 5 vezes mais saudável. Se eu tomar 5 vezes a dose de vitamina C que está ali na recomendação, sabe o que vai acontecer? A minha urina vai ter mais valor, porque eu vou estar urinando os 2, 3 reais que eu paguei por cada pílula de vitamina C. É isso, o nosso corpo elimina.
Tem algumas substâncias, inclusive, né, que são micronutrientes, como selênio, por exemplo, em quantidades pequenas. Ele é importante como cofator de algumas enzimas, mas em quantidades grandes ele pode ser tóxico. Então a gente tem que ter um cuidado para equilibrar. Então quando a gente fala de tomar vitamina, não adianta, né? Se a gente tem realmente uma deficiência, faz sentido essa complementação, mas não adianta. Eu tô me sentindo mal, eu vou tomar 6 cápsulas disso aqui. Você pode já entrar numa faixa em que aquilo lá, ao invés de... não só não vai te fazer bem, como potencialmente pode começar a te fazer mal. E daí você vai falar, olha, viu só? Aquele meu mal-estar piorou. Piorou porque você foi lá e usou a coisa errada pra tratar daquilo. Assim, a gente tem vários casos de hipervitaminose D que aconteceram na pandemia, porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, acumula mais fácil no organismo, mais difícil de ser eliminada. E por causa de recomendação médica, isso que é pior. Então, assim, esses cuidados, todo esse conhecimento, a gente sabe que se as pessoas tivessem um conhecimento mais sólido de ciência, talvez isso pudesse ser revertido. A ideia, eu acho que, assim, para todo cientista, todo divulgador de ciência, pensa que a ciência tem que ser mais divulgada, tem que receber mais investimento, mas, acima de tudo, a gente tem que fazer com que o cidadão ele tenha mais oportunidades de acesso ao conhecimento de ciência. E isso vem desde a escola. Se a gente tivesse um conhecimento mais sólido desde a escola, muitas dessas pessoas não iam acreditar em pseudociência, não iam ir para o caminho do negacionismo científico, do movimento antivacina. E esse é um grande problema hoje no Brasil. A gente tem esperança que com investimento em ciência isso possa mudar, mas a gente tem que investir também muito em informação de qualidade, porque a gente vive numa era da desinformação. Tudo isso, junto com aliar a ciência com a educação, seria o caminho para melhorar a ciência. E para fazer com que as pessoas não acreditem em pseudociência, não possam se iludir com o negacionismo e com o movimento antivacina. E esse assunto, ele não se esgota aqui, porque a gente tem muito o que falar sobre isso. Essa live, que na verdade é a gravação do episódio dessa semana, é pra ser curtinha mesmo, porque a nossa comida já chegou. Então, a gente vai comer porque a gente tá com fome. Mas, assim, a gente vai voltar a falar disso logo. Eu acho que é um tema a se discutir, especialmente sobre políticas públicas que possam incluir a ciência no dia a dia do brasileiro, porque isso tá faltando, a gente precisa fortalecer isso. E hoje, então, a gente vai ficando por aqui, né, Júlio? É isso, e vocês que estão ouvindo a gente, seja agora na live, seja porque acompanham a gente nas redes sociais, seja porque estão ouvindo o podcast depois, saibam que se vocês tiverem qualquer questão científica que vocês tenham a dúvida, mandem pra gente. Tem coisa que a gente consegue responder, tem coisa que a gente vai procurar um especialista, que a gente, inclusive, tá vendo de trazer mais convidados pro programa, justamente para que a gente possa trazer essas respostas que vocês têm, né, essas respostas para as perguntas que vocês têm, sempre embasado em ciência. Eu até penso que essa semana teve a questão do submarino, né, do submersível que teve a implosão, e saiu uma notícia, né, que alguém tinha feito uma pergunta, que alguns internautas até tiraram sarro, por que as pessoas não saíram e perguntaram, e nadaram, né? E fizeram essa pergunta, óbvio que a gente, né, imediatamente pensar por causa da pressão, a coluna de água, etc. Mas tem muita gente que não tem essa ideia, né, de que a pressão fica mais alta com a coluna de água, porque a única experiência que eles tiveram de contato com água profunda é dentro de uma piscina, que daí aquela... Que a coluna é baixa. De 2 metros, enfim, não vai fazer muita diferença. Então é importante a gente entender que o que é óbvio pra gente pode não ser pro colega. Mesmo que seja um colega com formação e tudo mais, não é da formação específica. Então, se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, mandem pra gente. Se a gente não souber, a gente vai atrás de perguntar pra quem sabe. Dependendo, se for uma coisa extensa, a gente até traz a pessoa pra ela mesma falar sobre o assunto. E continuem seguindo a gente, continuem compartilhando os episódios, continuem dando esse apoio, porque é pra isso que a gente faz esses episódios, para que vocês também possam interagir com a gente possa trazer a ciência mais perto do cotidiano de cada um de vocês. É isso aí, escuta a ciência e compartilha esse episódio. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Aê! Tchau, tchau. Ia engasgar bem no final, hein? Tchau, tchau.